Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para o programa Qual é a Sua Ideia?, que integra um projeto de extensão desenvolvido na Universidade FUMEC, em Belo Horizonte. E estamos hoje recebendo a presença ilustre do professor Tiago Lopes Mossi, que vai me acompanhar durante a entrevista de hoje, do Cássio Henrique Afonso da Silva, que é mestrando aqui na Universidade FUMEC e que vai nos falar sobre as suas ideias a respeito do tema de dissertação. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos, professor Tiago, turma e demais ouvintes do programa Qual é a Sua Ideia? Bom dia, Frederico. Bom dia, Cássio. Muito obrigado pelo convite e um bom dia também para a nossa enorme audiência. Bem, pessoal, como sempre fazemos, começamos com a pergunta clássica. Cássio, qual é a sua ideia sobre o conceito de povo no contexto do Estado Democrático de Direito e as problematizações a respeito do tema? Essa minha ideia, ela partiu de uma inquietação minha, que eu sempre tive. Eu sempre gostei de teoria do Estado. E os livros de teoria do Estado, geralmente, eles dão um conceito, assim, que eu sempre achei muito simples, quase rasteiro mesmo, a respeito do que é o povo, né? Os livros, eles se limitam, geralmente eles fazem aquela conceituação dos elementos do Estado, aí coloca lá, o Estado é formado por território, povo e soberania. E no conceito de povo, geralmente, os autores, né, eles fazem aquela clássica divisão entre povo e população, ou seja, povo é o conjunto de cidadãos, são quem tem direitos políticos, e fazem uma diferenciação assim que eu acho complicada nos dias de hoje entre povo e população. E também tem aquela clássica definição, né, de que o povo é um conjunto de pessoas que se uniram em um determinado momento para instituir o Estado. E eu sempre achei assim, muito abstrato esse conceito de povo, muito assim sem problematização, né? E aí um dia eu tive contato, né, com um autor, né, que é o Friedrich Miller, que é um professor de Direito da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, que em 98 lançou um livro que chama justamente Quem é o Povo? Né? E ele veio até aqui no Brasil, até aqui em BH, ele veio lançar esse livro, e é justamente aquilo que, né, ele faz justamente aquilo que eu estava buscando, que é problematizar o conceito de povo. Então, muito mais, né, assim, ele mostra ali no livro, do que muito mais do que o povo criar o Estado também, ele cria o povo, né? Porque as constituições, aqui nós estamos falando de constituições democráticas, uma constituição democrática, obviamente, que ela tem que se escorar no povo, né? Então, as constituições democráticas sempre tem lá no preâmbulo dela, nós, os representantes do povo, nós, em nome do povo, instituímos essa Constituição e tudo mais. Mas o que o Estado faz depois que a Constituição está instituída, em nome, né, entre aspas, do povo, o que esse Estado pode fazer com o povo, né? O Estado né, e as normas infraconstitucionais, né, as leis, a legislação ordinária, a legislação complementar, elas acabam tendo o poder de moldar o povo que ela quer, né? Através, por exemplo, do direito eleitoral. Você pode falar que o povo, né, considerando esse conceito de cidadão, você pode falar que o povo, por exemplo, que quem vota, por exemplo, são os homens, exclui as mulheres, por exemplo. Você pode falar que quem vota é quem tem uma determinada faixa etária. Você pode excluir estrangeiro e tudo mais. Então, é justamente aquilo que eu estava falando. O Estado pode acabar instituindo o povo que ele quer, muito mais do que o povo instituir o Estado. Sem falar de outros instrumentos que o Estado pode ter. Né? O Estado pode fazer, por exemplo, perseguição a dissidentes,
ele pode fazer reassentamentos, apartheid, uma série de coisas que nós já presenciamos aí na história. Então, é justamente isso, né? O que eu pretendo pesquisar é justamente isso, e eu tenho um recorte, obviamente, que é um tema muito amplo, e o recorte meu seria justamente estudar como durante a história republicana brasileira, houve, né, como foi tratada essa questão do povo, né, durante a história republicana brasileira, a partir da proclamação da República. Esse seria, basicamente, um recorte que eu quero estudar. Muito, muito, muito interessante esse tema. E eu vou passar a palavra para o professor Tiago Miller. Não, Tiago Mota. Para tratar do assunto. Misturou aí. Foi um belo trocadilho, professor Frederico. Foi um ato falho aí. Bom, Cássio, é de fato muito interessante a sua pesquisa, porque existem alguns conceitos, né, que a gente admite quase como se fossem assim, básicos, né? Isso. A gente não presta atenção. Exato. É quase como se fossem banais e não reflete sobre eles, mas na verdade são conceitos problemáticos e com repercussões muito importantes, né? Então, isso. O conceito de povo é um deles, e eu acho muito interessante que você se propõe a pesquisar sobre isso, né? Envolve questões de identidade, envolve questões étnicas. É muito difícil definir quem é um povo e quais são os elementos que devem ser levados em consideração para se definir um povo, né? Porque vamos pensar no Brasil, que é um país de dimensões continentais, né? O que tem em comum o gaúcho, o pernambucano e o amazonense? Se a gente pensar bem, talvez tenhamos muito mais diferenças do que semelhanças, né? No entanto, todos formamos o povo brasileiro, né? Me chama muita atenção a sua observação de que é, na verdade, uma observação também do Miller, não do Thiago Mossi, mas do Miller, o verdadeiro o Friedrich. Filósofo, exatamente, de que o direito cria o povo e não o povo cria o direito. E eu queria te perguntar, Cássio, mas por que será que isso acontece? Será que isso não está ligado à nossa deficiência de exercício de cidadania, a nossa baixa performance de participação nas decisões de Estado, enfim, um baixo exercício mesmo de cidadania e pouca preocupação. A gente reclama muito, mas a gente participa pouco, né, das decisões que nos competem. Será que a gente não deveria tomar as rédeas das decisões que nos dizem respeito e ter uma participação maior, ao invés de simplesmente entregar um mandato a alguém e ficar de longe criticando o que é feito? Eu penso que o fato de o direito definir mais o que é o povo do que o povo é o direito está muito mais relacionado a isso. E eu queria te ouvir a respeito dessa questão. Exatamente, a própria formação, né, republicana brasileira, ela já é um negócio assim, totalmente surreal, né? Para tomar um tema que eu apresentei na aula passada, porque ali você já não teve uma participação popular, né? Aquilo foi um acordo, né, entre uma elite e tudo, e é justamente, né, e aí você vai no decorrer da República, né, que é uma república repleta de momentos, né, autoritários em que o povo não lhe foi dado não foi dada oportunidade de participação, né? Então, assim, eu acho que na história republicana brasileira nós temos pouquíssimos períodos de democracia efetiva, né? Se você pensar ali na primeira república, né, a questão eleitoral, por exemplo, só podiam votar os homens, né, maiores de 21 anos, alfabetizados, né? Ou seja, você já excluía grande parte da população. Aí depois você tem o período de Vargas, né? Aquela construção, e aí já é um outro tipo de construção de povo, né? Que é a questão ali, a questão do mundo do trabalho. Quem era considerado povo era
é justamente o trabalhador, né? Ou seja, o malandro estava fora, né? O malandro talvez não fosse considerado ali povo, né? Fazendo parte do cidadão. E aí você tem até, já fazendo uma conexão com a arte, você tem ali músicas, por exemplo, do Noel Rosa, né? O Noel Rosa tem uma música formidável que chama Três Apitos, que ele fala justamente disso, dessa divisão em que havia, né? Ele era um poeta, um cara ali que tocava violão e tudo, né? E que se apaixonou por uma moça que trabalhava na fábrica, e uma moça que era uma trabalhadora padrão, que levantava cedo, que passava frio e tudo. Então ele faz essa diferenciação. Então, assim, esses momentos de participação, né, para retomar a sua pergunta, no Brasil, acho que o povo teve pouco, né, e se limita também à questão de 4 em 4 anos, vai lá votar e pronto, não tem muita cultura no Brasil de participação efetiva, política, por outros instrumentos que não seja eleição, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? A baixa participação política do povo brasileiro é um problema, realmente. Cássio, eu me lembrei aqui, você falando do meu amigo professor, doutor Apolo Eringer Lisboa, que uma vez me disse o seguinte, que essa nossa democracia, ela é falaciosa na medida em que são as máquinas partidárias que escolhem os candidatos. Então, se nós temos dificuldade em definir quem é e quem elege, qual é o povo que elege, nós temos também uma dificuldade, um problema seríssimo na escolha dos candidatos, porque a escolha dos candidatos não é livre, ela é direcionada pelas máquinas partidárias. Já vem pronta, né? Já chega pronta e não tem nenhum tipo de influência do povo nessas definições, que também é uma questão a ser investigada também, né? É um bom ponto para ser investigada numa pesquisa. Investigada na pesquisa. Professor Tiago, para encerrar? Ô, Frederico, para encerrar, eu queria fazer uma indicação de uma leitura para o Cássio, que eu acho que é fundamental para a compreensão do processo de formação, estratificação social brasileira que a gente tem hoje, desde os primórdios, que é o livro A Ralé Brasileira, do Gessé Souza. E parabenizar o Cássio pela escolha do tema também. Acho que se você conseguir levar essa pesquisa adiante, você vai dar, sem dúvida, uma grande contribuição para o direito. Obrigado. Muito bem, eu agradeço, Cássio, eu agradeço enormemente ao professor Tiago e aos ouvintes de mais este programa. Qual é a sua ideia? Até mais. Um abraço, muito obrigado. Obrigado.